When the waves smile, they Da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, do versículo 4 a 11. A nossa tradução é a Bíblia de Jerusalém, uma das mais fiéis das que conhecemos. Há diferentes dons, mas há o mesmo Espírito. Há diferentes maneiras de servir, contudo há o mesmo Senhor. E há diferentes atividades, contudo é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um com um objetivo benéfico. Pois a um é dado a palavra de sabedoria por meio do Espírito, a outro a palavra do conhecimento segundo o mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar por esse único Espírito. Ainda outro, a realização de obras poderosas, a outro o profetizar, a outro o discernimento de expressões inspiradas, a outro diversas línguas e a outro a interpretação das línguas. Mas todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que distribui a cada um individualmente, assim como quer. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa O Despertar da Consciência, o ensino universal dos Espíritos. Essa lei da natureza, que é um campo aberto. Se é universal, não tem cercas, não tem cerceamentos, nem imposição, nem proibições de espécie alguma. O que era o cristianismo há 18 séculos, senão o espiritismo? Ou o que era o espiritismo há 18 séculos, senão o cristianismo? Só o nome é diferente. Isso é Kardec na Revista Espírita. E consta no nosso segundo livro. De modo, a nossa gratidão a vocês, internautas e telespectadores de mentes livres, que vieram para esse cenário para trocarmos experiências. Sendo que, segundo Kardec, a doutrina dos espíritos é eterna e existe desde a mais alta antiguidade. Se é eterna, não começou com Kardec, tampouco terminou com ele. De modo que ele próprio anota na Revista Espírita que o Espiritismo, mesmo sendo uma doutrina universalista e eterna, não disse a sua última palavra. E ainda retrata a natureza, que seria algo maior do que o próprio Espiritismo, que é uma lei da.
porque ele está regendo ou melhor, a natureza, algo a ser regido por essa lei, menor do que o. E se a natureza, que é algo menor, não disse a sua última palavra, nem essa lei macro também não. Está em aberto. O que nós compreendemos hoje, podemos compreender diferente amanhã. Então, a cada dia, uma nova experiência. E a intenção é ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhores do que hoje, de acordo com as informações que vamos colhendo. Então, vocês que são a causa do nosso existir, graças a Aline Gonçalves, que está nos conduzindo até vocês. E hoje, mais uma vez, tendo a honra de ter o pai da Aline para nos dar o sustentáculo aqui no estúdio, Luiz Carlos. Então, será fácil falar do ensino universal dos Espíritos. E hoje com essa pauta diferenciada e depois seguindo com as perguntas. E a de Fuad Daoud hoje promete. Ele sai com cada uma porque é um eminente estudioso, principalmente da obra O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. As nossas emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Webs Espaço Espírita de Santa Catarina e Canal Mais Brasil de Frutal, Minas Gerais, receba as nossas mais profundas vibrações de gratidão por essa memorável parceria. E as empresas parceiras que nos ajudam a custear tudo que acontece por aqui para que o projeto possa ir além, somado aos doadores que são mensalistas, aqueles que fazem as suas doações esporádicas, juntamente com essas empresas, que é a Alvorada Veículos, a Matsumoto Imóveis, a Ótica e a Lojaria Sol e o espaço chamado Cotidiano, todos aqui de Três Lagoas, e o Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará, e a Pousada Colonial, em São Luís, no Maranhão. A esses empresários, a essas famílias que cuidam dessas empresas, as nossas mais profundas vibrações de amor e gratidão também. Então, Luiz Carlos, seja muito bem-vindo para mais esse bate-papo descontraído, para tentar entender a nossa origem, natureza e destinação. Que ótimo, grande oportunidade, eu agradeço a oportunidade e que eu possa, né, contribuir com o programa e com vocês que estão aí do outro lado, sendo um médium de vocês aqui. Até antes de nós começarmos aqui, nós já estamos falando dessa pré-existência e a sobrevivência do espírito e esperamos que vocês, né, participem conosco. E, Luiz, nós recebemos essa pauta do Alexandre Marques e ele sabe que adoramos desafios, principalmente as perguntas, que, de preferência que venha no momento, que não venha antes, para que não estrague a surpresa. Porque se vê uma pergunta para depois responder, já consultou perde. o Google, né? Mas o Alexandre sugeriu que, sendo a lei, a mesma lei que rege o micro, rege o macro, a mesma lei que rege o espírito, rege também um Cristo. E aqui ele pediu para que interpretássemos principalmente no espírito. Porque é mais ou menos isso que Paulo de Tarso quis dizer à época. Porque ele não só falava que o corpo material iria tornar um corpo espiritual, e enquanto esse corpo corruptível não transformasse em incorruptível, o espírito não deixaria de reencarnar. Que na época usou ressurreição ao invés de reencarnação. E um desses questionadores, à época, como se duvidasse da situação, e ele chamou ele de insensato. Não quer dizer que para a árvore Deus já dá o corpo pronto? Não começa pela semente? E aí começa a discorrer por esta angulação.
E depois, num dado momento, ele percebe que dentro do próprio corpo, que era um ser menor a serviço da alma, que é uma fração desse espírito, que estaria aqui com o dom de curar, com o dom das línguas, um de interpretar as línguas, etc. Porque em cada encarnação nós desenvolvemos um potencial. Fabricamos. E ele percebeu que o corpo, os elementos brigavam entre si. Os olhos querendo ser ouvidos, os ouvidos querendo ser braços, os braços querendo ser pernas. E eles falavam, mas que negócio é esse? Só porque você fala... E ficavam melindrados os órgãos, que lá você percebe isso. E falava, eu não sou do corpo. Só de você falar que não é do corpo, você deixa de ser? E chegou à conclusão, falou, os órgãos mais simples, os mais insignificantes, talvez sejam os mais necessários. Nunca esqueço de um avião que eles construíram, um jato supersônico, que só teve um voo, e ele caiu por conta de uma lâmpada que demonstrava ou iluminava lá, alumiava o painel, o reloginho lá que marcava a altura. E ela não acendeu, custava alguns centavos de dólares, e por ela não acender, ele trombou no pico de uma montanha e caiu num pântano. Foi-se o sonho do jato supersônico lá, como avião de passageiro, ou que nós chamamos avião comercial. Então, se naquela época já existia isso, porque Paulo de Tarso deixou claro, existe em mim um eu exterior, como se ele falasse, sou eu, esse eu exterior, e existe um eu interior. E mesmo que esse eu exterior se corrompa, o eu interior continua crescendo de dia em dia. Isso está no nosso primeiro livro, inclusive. E é um dos assuntos que mais polêmica deu. Instiga. Então, Você vê, ainda Paulo de Tarso. Só que isso era muito mais antigo do que Paulo, porque isso veio do budismo, que veio do hinduísmo, que veio do zoroastrismo, do hermetismo e etc. Então isso não é novo. A existência desse espírito e as suas frações. E depois ficou muito conhecido tanto com Allan Kardec, quanto com Leon Denis, com Gabriel Delany, com Camille Flammarion, com todos esses personagens, como Webb Sajan, que não só falou, mas relata na sua obra, na prática, vários eus do mesmo eu, numa mesma sala, por exemplo. Uma professora que era um desses eus do mesmo espírito, lá na lousa, de repente, um segundo eu veio observar se ela estava fazendo direitinho. E um terceiro eu veio observar os dois. E essa experiência nós já tivemos fora do corpo, com 4 eus, depois com mais de 500. E aqui ele começa, então, no 4º versículo da primeira carta. E quando às vezes lemos na Bíblia, 1 Coríntios, é 1 Coríntios, que é cartas. Então, quando a gente vai ler, não fala 1 Coríntios, 1 Coríntios. Aqui no caso, 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo de 4 a 11. E no 4, há diferentes dons, mas há o mesmo Espírito. Então, eu posso ter diferentes dons manifestando aqui na alma, mas isso vem de uma única fonte, que é a minha consciência, a minha essência. É ela que vai determinar se eu estou capaz para multiplicar esses talentos. Porque a um foi dado 2 talentos, a outro 4, outro recebeu só 1 conforme a capacitação. Então, se a alma não tem capacitação, o que adianta enviar um talento X, que são conhecimentos inatos, para ser desenvolvidos por esta alma, que não teria essa capacidade para interpretar esse talento e manifestá-lo com fidelidade, que é o que nós chamamos de lembranças intuitivas desses dons inatos. É o que Allan Kardec deixou muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. Só que isso é o começo da história.
Isso está no Evangelho, está bem no começo aqui, se falarmos das 5 obras que nós chamamos de basilares. E lá na Gênesis já vemos no item 27 do capítulo 2 que o Espírito é o Deus que sabe tudo a respeito do corpo, porque foi ele que criou o próprio corpo. E a alma sabe. Eu, como alma, ainda não sei de fato a função de um Bose de Higgs, a função real desta partícula de Deus, a menor partícula segundo a física clássica, ou de um quantum de energia, que é a menor partícula segundo a física quântica, ou até do princípio inteligente do universo. Nós temos uma noção. No terceiro livro a gente vai começar a entrar nas minúcias. Foi dado por enquanto só o roteiro, mas não sabemos o que nos aguarda, mas com certeza algumas coisas irão falar das funções desses seres nessas dimensões. Mas lá fala que o Espírito sabe o menor movimento de uma célula e cataloga cada movimento e sabe tudo. E mais tarde, Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, narra também que o Espírito é a soma de todas as vivências, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, e na obra Encontro com a Paz e a Saúde, ele tem quase a idade do universo. Mas a alma, conforme o ser consciente, só tem a idade cronológica desta encarnação. A alma que se iniciou agora como um ponto de autoconsciência pura. Na próxima encarnação, essa alma já não vem inteira. Ela já pode fracionar. Então, ela recebeu 10 talentos, trabalhou mais ou menos um, o outro não. Agora ela fraciona em 10, se ela quiser, e vai trabalhar em separado. É interessante. Certo? Isso aí que vai dar o nome. Essa proposição que você trouxe, que está aí, né? Nos próprios ensinos de Cristo mesmo, que Paulo foi um deles, né? É que o Espírito está presente em cada situação dessa alma, física e espiritualmente, é uma que deu muita dificuldade para nós compreender por que ele, sabendo, deixa que uma célula se apodere das outras, criando. E aí foi o que você trouxe, as várias informações. Alguém ainda do nosso grupo ainda teve dificuldade, falou, não, terminasse com aquele progresso daquela célula e a experiência. Então, você comentou que se der tudo para uma criança, de mão beijada, sem que ele se esforce, que homem que vai se criar, né? Então, é isso daí que trouxe essa informação. E a Vilma estava observando uma videoaula na internet e me mandou da pessoa plantando batata doce num vaso. Mas há 4 meses atrás, ela colheu 3 quilos e 11 gramas, parece, de batata, de 2 pedacinhos de batata. É o mesmo que simboliza o Espírito na sua encarnação. Corta. Sabe? Porque se ela pegou duas frações, que poderia ser de uma única batata, deu várias batatas, somando mais de 3 quilos. Então imagine uma semente que pode conter uma floresta. Como o dado do Dolabella já chegou à conclusão também. Há uma floresta em cada semente. E cada semente do Espírito é um ponto de autoconsciência pura, que é o que nós chamamos de alma, que foi plantada no terreno perispiritual e físico, dentro da dimensão consciente, subconsciente, inconsciente, sob a regência do superconsciente, que é o Espírito. Então, há diferentes dons, mas há o mesmo Espírito, gerenciando os dons conforme as almas que ele tem, como nós colocamos no nosso livro, no capítulo 5, que um espírito pode gerenciar vários corpos, por isso várias almas, ou vários espíritos, se não tiverem habilidade, animar um só corpo, fazer uma parceria. E isso é totalmente possível. Por exemplo, um só espírito, o nosso Logos solar, o que gerencia o sistema solar, ele não tem para cada planeta um gerente? Um Cristo,
cujo Jesus que conhecemos é a fração de um que é o governador supremo do nosso planeta Terra. Ele é o construtor do planeta, esse Cristo. Agora, Jesus, o qual temos notícia e seguimos os seus inscritos, os seus exemplos, a sua lei, é uma fração desse Cristo. Porque se ele gastou 7.000 anos, segundo o Ramatiz, só para adequar para essa fração encarnar aqui onde estamos, quem ficou no comando? Se ele é o Senhor Supremo. Deixou os secretários? Então, se Leon Denis fala que a alma é uma fração diminuta do espírito, que nesse espírito está todo o universo, que é o livro oculto em nós, que ele recomenda aprender a abrir esse livro, a folhear esse livro, a ler esse livro oculto, que falará o que fomos e o que seremos. E o segundo versículo, que na realidade é o quinto agora, falamos do quarto. E há diferentes maneiras de servir, contudo, ao mesmo Senhor. Então, ele escolhe várias maneiras de colocar as suas frações nesse servir pelo prazer de ser útil. Mas cada uma das frações obedece o mesmo Senhor. Por isso que o que menos importa inicialmente é obedecer a alguém de fora. O mais interessante é obedecer a alguém de dentro, porque alguém de fora pode te dar uma ordem absurda e você comprometer a sua vida com uma ordem de um maluco qualquer, com todo respeito usar esse nome, que não quer o seu bem. E aqui, num dado momento, todos eles vão trabalhar para o bem, porque o bem de todos é o eterno princípio, segundo André Luiz. Então, vai haver diferentes maneiras de servir. Ele vai determinar. Mas a direção é do mesmo Senhor, que nós colocamos na página 30 do livro, que o Cristo é a essência que nutre e norteia a nossa consciência. Então, o Senhor, que nós chamamos de Espírito, é uma fração do Cristo, uma fração de Deus, porque tem o Cristo e tem Deus dentro de nós. Um representando o Deus cósmico em miniatura, o outro representando o Cristo em miniatura. Em nós. Pode falar. Argumentando assim, usar um exemplo de fora e esquecer desse exemplo, eu fico lembrando assim esses youtubers hoje que estão aí se comprometendo, né, na orientação desses seres, né, porque muitas pessoas se orientam através desses youtubers, né, e aí o vereadorzinho em Belo Horizonte, que eu esqueci o nome dele, é vereadorzinho. O Nicolas Pequeno na idade. E eu achei que ele tinha uns 17, 18 anos e vi agora que ele tem 24 anos, aquele menino. E ele falando sobre um livro que algum dos youtubers fez e que trazia informações comprometedoras, e o youtuber falou que vendeu só 4.700 livros por causa de uma informação que ele contrariou dentro do livro, que ele queria um ressarcimento. E ele falou, você deveria pensar nessas 4.700 pessoas que leram essas páginas que foram retiradas do teu livro. Esse que você tem que pensar, você vai se comprometer com essa informação que você pôs lá. Aí quando você falou sobre isso daí, eu logo lembrei essa o escritor, ele tem uma responsabilidade imensa, porque ele pode influenciar milhares, milhões de pessoas para o lado positivo ou para o negativo. Então, hoje, quando vemos alguém que se rotula de cristão, principalmente, às vezes, até terapeutas, com lados. Fulano não presta, fulano é bom. Todos são filhos de Deus. Fulano é ignorante, outro mais instruído. Mas fulano é partidário, outro patriota. Então, nós que somos ou nos intitulamos cristãos, nós somos sempre patriotas, nunca partidários. Então, nós não temos preferências
de pessoas. Nós não fazemos acepção de pessoas. Nós não temos político de estimação. Então, se alguém visa o bem do conjunto, que é o nosso país, e dentro do planeta, esse referencial, que é para ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, então o que nos interessa é o bem do nosso país. Então, nós vamos nos limitar, nós que acreditamos nesse bem, a espalhar o bem. Exatamente. Então, se alguém espalha o mal, não é função nossa em espalhar o mal ou contrapor. Só de espalhar o bem, ele já contrapõe, não precisa de eu defender. Quem comenta o mal, aumenta. contribui. Nós vimos, né, um debate recente em alguém que tenta espalhar o mal, entre dois jovens. Vocês podem procurar na internet eu falei o nome, acabei de esquecer. O debate, não é combate, é um debate, mas está parecendo um combate. Mas o debate, então, o que espalha o mal e quer destruir o bem contra o próprio Brasil, jogava a isca achando que o outro ia morder. O outro não entrava para desmentir nada do que ele falou. Só falava que a coisa não é bem assim e pregava o bem que ele acredita que é. E foi assim o debate inteiro. Para quem entrou na onda de um que quer que o circo pegue fogo, aí é problema de quem entrou. A gente está lá como espectador para aprender como fazer isso. Então vamos lá. Dizer um pouquinho aí. Então há diferentes maneiras de servir, contudo, há o mesmo Senhor, há a mesma consciência conduzindo essas frações. E há diferentes atividades, contudo, é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Agora, esse Deus, Espírito, realiza tudo que ele precisa em todos. E no caso da alma, não é só o todo alma. Só os veículos de expressão da alma, do mental concreto ao corpo Kundalini, já tem 7 veículos só didaticamente aqui, sem os 4 corpos de evolução que está lá a serviço desse espírito, que é o mental e emocional superiores, o campo ou o corpo búdico e o causal. E aqui mental concreto, o campo dos desejos, o emocional, o corpo dos instintos, o corpo vital, o genésico e o kundalínico. Então, mais 7 corpos. Então, esse espírito vai realizar tudo em tudo, porque ele sabe a menor função de cada partícula dentro do próprio corpo. Por mais que tenha trilhões e trilhões de células, bactérias, vírus, micróbios, cada um, para ele, tem uma função e ele sabe. É como um espírito que está coordenando a formação de uma ilha. Ele põe cada animalzinho e desses diminutos seres, cada um cuidando do seu quadrado. Eles não sabem que estão concorrendo para a construção de uma ilha inteira. Mas cada um está usando, sabendo que das limitações e eles não sabem que estão sendo cuidados por esse ser maior, que no caso aqui é o espírito. Que ele só se individualiza e se torna espírito por conta desta. Por isso que no terceiro livro vai detalhar. Então eu só vou de um lugar X para Y se eu souber como comandar. Senão eu vou recapitular. Se eu faço o trajeto do psiquismo divino ao éter cósmico e dentro desse cenário me tornando espírito inicialmente, unindo-me a outros para formar os registros akáshicos do cosmos, se eu não aprender a fazer isso, se eu não for fiel, eu vou recapitular quantas vezes for necessário, até eu entender na completude a lei que rege isto. Então agora eu posso sair desse cenário e participar como fluido, gerenciando as memórias. Seria essa etapa maior. Exato, porque agora alguém vai formar as minhas memórias como fluidos.
Antes eu fui memórias De noutrem. alguém. Agora alguém vai formar as minhas memórias. Eu tenho que ter a capacidade para comandar esses e, ao mesmo tempo, servir como fluido que vai ser a matéria-prima para formar a matéria mental no campo de alguém. Então, agora pensando assim do espírito, nós comentamos algumas vezes assim que o nosso corpo foi reconstruído para manter a empresa em pé, uma média aí de 400 vezes, você falou, 400 e pouco, num prazo de 70 e poucos anos. Você corrige eu se eu estou falando. Esse é o próprio Então Kardec. seria a interferência desse espírito, vendo a imaturidade da alma, ele vai lá, ó, se acerta aí, conserta e joga na mão da alma de novo para que ela consiga, dando oportunidade dela amadurecer. Seria isso daí? Tanto que na mão dele, espírito, em alguns dias, ele troca todos os elementos. E a alma, às já vezes, não estão- sabe nem o que aconteceu. E ele troca em alguns dias todos os elementos do corpo. Cada átomo do corpo, em alguns dias, já não é o átomo do corpo anterior. Tanto que Kardec calculou em 2 meses e falou que uma pessoa com mais ou menos 80 anos já animou mais de 400 corpos Que foram, sim, com gente nova dando e estragou oportunidade. todos. Dando oportunidade para essa Exato. alma amadurecer. O e espírito está crescendo de dia em dia. então, esse E daí que é a ela, parte. que não aproveita, Essa ele é a está parte. no carro, é o Interessante. carona e não observa nem a paisagem. Né? É o que acontece, via de regra. Vamos lá. O versículo 6. Há diferentes atividades, contudo, é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Então, isso já falamos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um com um objetivo benéfico. Então, se formos aqui nos 5 pilares, vamos ver esse processo de solidariedade. Então, eu tenho o direito de fazer uma coisa desde que eu ajude quem está atrás e sirva quem está na frente. Eu posso fazer o que eu quiser, desde que eu não descumpra esses 2 trajetos. Eu não posso ser infiel a quem está me conduzindo e muito menos com quem eu estou conduzindo. Porque aí você estaria Desmentindo atrapalhando e os dois. desmentindo esses dois Se eu processos. falsear com os conduzidos, eles me negam. Eu adoeço. Isso chama doença. Tanto que a nossa próxima live, do dia 13, nós vamos falar das alergias e inflamações. Onde eu falseei com esses seres. Você vê uma alergia, em tese, segundo Joana de Anjos, qualquer espécie de alergia é dificuldade de relacionamento com algo, que pode ser um alimento, consigo, com os meus próprios elementos que me constituem, ou com alguém. Isso é dificuldade Ou de com relacionamento. Agora, inflamação é agressão mesmo. Eu quero matar o povo que entraram, que eu não concordo que eles estejam aqui. Inflamação pode ser um excesso dos personagens do açúcar, do leite. O corpo inflama, que é uma agressão do excesso desse elemento e o corpo rejeitando. Não conheço esse povo, não quero trabalhar com esse povo, discordo desse povo. Mas isso é dia 13, né? Assunto para hoje. Foi uma das perguntas do Dr. João, né, da rinite, né? Que você Aí nós comentou, vamos falar dos vamos- ites da vida, né? Do sinusite que já passamos, da rinite que já passamos, das artrites, né? Das bursites e etc. Então vamos lá. E aí segue. Então tudo visando o bem. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um com um objetivo benéfico. Fora do bem, não faz sentido. O versículo 8. Pois um é dada a palavra. Pois a um é dada a palavra. Então, o dom da fala. Mas aqui no caso,
Pois a um é dado o dom da palavra de sabedoria. E só está dando, porque no passado era só da palavra. Se já está dando a palavra de sabedoria, porque ele fez jus. Por meio do Espírito, que viu que aquele setor dentro daquela alma, porque é um setor encarregado da palavra na área motora do cérebro. Há outro, a palavra, mas de conhecimento, menor do que a de sabedoria, segundo o mesmo Espírito. Então, a um foi dada a palavra de sabedoria. Sabedoria já é a junção do conhecimento com a vivência, é o substrato intuitivo. Então, Seria o próprio Espírito? Isso já é a essência do próprio Espírito. Eu não sei, então. eu sou. Eu e ele somos um. Para eu usar essa palavra de sabedoria, eu tenho que ser um com ele. Agora, do conhecimento, não. Eu posso usar o conhecimento e me revoltar contra ele ainda. Ele me dá esse direito. Se eu estiver ainda em formação, né? Que o conhecimento sem orientação, ele leva a essa... Exato. Eu posso é ter um conhecimento e me revoltar contra ele, que é a teoria dos anjos caídos. Né? Igual eu falei outro dia, tem alguém que nega a evolução. Então me explica a justiça divina. Você me explicar, sem a evolução, onde tudo cresce e evolui, desde o mais ímpio fascículo de luz. Cada um conforme as suas obras. Agora, se foi criado, pronto. E teria que ser com sabedoria. Se alguém sábio se revolta contra o seu Criador, não é sábio coisa nenhuma. E nenhum conhecimento do qual ele fez jus, ele teria. Porque se tivesse o mínimo de conhecimento, já teria vivenciado já esse perceberia que existe uma lei de causa e de efeito. Então, conforme eu causo um desconforto, vai haver um efeito correspondente, né? A lei de plantio e colheita. Há outro, a fé, que nós sabemos que é o conhecimento de causa, que não agora é mais do que o conhecimento puro e simples. Ali o conhecimento, você aprende, aqui você compreende, que a fé é compreensão daquilo que se crê. A fé é raciocinada. Pelo mesmo Espírito, que está desenvolvendo todas essas salas de aulas dentro da alma, para enviando novas alminhas. No segundo livro está isso, ele envia um pensamento que é uma alma. E depois envia um outro pensamento para ajudar aquela alma que já era um pensamento em formação. Porque o pensamento é uma semente de luz. O pensamento não é outro senão o Espírito encarnado em nosso corpo, é Kardec. Item 76 do Livro dos Médiuns. E eu não vou duvidar desse mestre, que é um dos mais lúcidos discípulos de Jesus. Então, há outro a fé, pelo mesmo Espírito, e há outro dons de curar, por esse único Espírito. E aí nós ficamos imaginando esse dom de curar-se. Está escrito curar-se ou curar? Mas eu que já atualizei aqui a pedido do próprio autor. Porque ninguém cura ninguém, nem Jesus curou. Ou ele curou? Ele foi claro, né? A sua fé te curou. Então aqui, se ele deu a um a fé, ele deu a ela o dom de autocurar-se. Ou de curar-se. Porque em relação ao outro, só o dom de aliviar o sofrimento. Porque o máximo que fazemos em relação ao outro é aliviar o fardo. A oração, a bioenergia, certo? Uma boa leitura, uma palestra, uma explanação, nós estamos levando alívio e possibilidade do outro sair da situação. Mas se ele deseja ainda a lei do menor esforço, ele vai buscar Vai se enganar, ele vai querer comprar a cura. Então, há um, a fé, pelo mesmo Espírito, há outro, dons de curar, ainda colocou no plural, dons de curar. Pode ser o físico, psíquico, emocional, moral e espiritual.
e são dons diferentes. Então, se você quer acordar, aliviar alguém espiritualmente, você vai ter que ter conteúdos para entrar na essência desse ser. O outro você já entra na área da inteligência, que é a parte moral, mais fácil. No mundo psíquico já, bem mais fácil, no mundo emocional, até chegar no mundo orgânico. Se nós saíssemos um pouquinho para fora, nós estaríamos vendo Divaldo, Raul, Chico, num desses estágios aí de cura. Exato. Porque se assim não fosse, como que... Já separa aí a página 39, deixa no jeito aí para nós. 39. Então, o versículo 10 agora. Que o nono é a fé e o dom de curar. Então, o 10. E ainda há outro, a realização de obras poderosas. Uma arquitetura, coisas, ou em outras áreas. Obras poderosas, que podem ser obras materiais ou obras espirituais também. Há outro, profetizar a possibilidade de construir essas obras. Que profecia, eu tenho um conhecimento X e eu vou prever que é possível fazer uma ponte. Falar, não tenho engenheiro ainda, mas se tiver um cabra, certo? Vai nascer Vai. um mestre de Então, obra ali. Nesse momento, esse profetizador vai falar para o Espírito, eu vi que aqui é possível fazer uma ponte. E aí, quem vai fazer? Então envia aí o arquiteto E os trabalhadores. e os trabalhadores para ajudar. Há outro, o discernimento, que é muito diferente de conhecimento. Conhecimento, eu tenho as informações a respeito de algo. Discernimento, eu sei diferenciar o algo X do algo Y. Eu posso comparar duas coisas semelhantes e ver diferenças pelos seus estágios evolutivos. Você vê o discernimento de expressões inspiradas. Então, não é qualquer discernimento. Essas expressões inspiradas podem ser de grandes mestres, né? E de repente pode me inspirar coisas grosseiras. Porque eu vou ter o discernimento de diferenciar o que é nobre do que não é. Porque são inspiradas, não são intuídas. Então está vindo inspirações. Agora alguém pode inspirar aparentando ser bom e quando na realidade é ruim, como nós vimos agora as últimas manifestações. Alguém induzido por um engodo pregando a barbárie. Então estão sendo enganados e a maioria jovens que foram catequizados que não sabem pensar para si mesmos, sendo massa de manobra, que é lamentável, que não tem esse discernimento. Inspiração sem discernimento. Não tem discernimento. Então alguém os inspira, os induz para aquela situação, eles não sabem pensar por si próprios, principalmente se ganham algum, e acham que está sendo remunerados e tem que fazer o que foi ordenado. E há outro, diversas línguas, que pode ser a língua espiritual, a língua moral, a língua psíquica, emocional, tudo isso são línguas, não é só as línguas aqui, português, inglês, pode, se quiser por aqui, pode ser também. E não é só isso não, essas diversas línguas, porque há a palavra verbalizada e não verbalizada, tudo isso são linguagens. Eu já imaginei mais pela outra, porque assim, quando você deseja aprender um inglês, de repente alguém vai lá e consegue fluir rapidamente. Já aí tem, um desses seres assumiu ali. Exato, eu só mando e capacitou ele. não há mais. É uma grande empresa, né, Sebastião? É uma grande empresa. Né? Por isso que eu comparei no capítulo 5 o Espírito como... Não, no capítulo 7, tá? Como uma empresa. No 5 também. E no 7 repeti, com outras informações. O Espírito é um grande empresário, porque tem N empresas que são as almas, e dentro das almas, subdivisões, que são as subpersonalidades dentro da personalidade, e é gigantesco o seu projeto. Então, há outro, diversas línguas, e há outro, interpretar as línguas, interpretação de línguas. Um só vai manifestar a linguagem emocional.
E você já viu falar inteligência emocional, inteligência espiritual, inteligência intelectual. E alguém vai interpretar as linguagens que acontecem nessas dinâmicas, dessas múltiplas inteligências. Como que faz para comunicar? As sinapses, por exemplo, são linguagens, os hormônios são linguagens, são leis. E por fim, na pauta sugerida, o 11. Mas todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, que distribui a cada um individualmente, assim como quer, de acordo com a necessidade dele, que pode ser o arquiteto cósmico, pode ser a força crística, pode ser a nossa própria consciência, pode ser a alma que despertou e iluminou-se, gerenciando o seu reinado, da mente ao físico. Porque o despertar da consciência é tomar ciência de tudo isso. O iluminar-se é conduzir tudo isso como um único ser. Para todo mundo obedecer um único comando. Isso que você lembra bem, nós estamos ainda no processo de despertar, mas o iluminar seria já esse ser mais... Lê a segunda citação. Da citação, né? Que é o próprio Kardec, naquela época, falando da mesma coisa que nós estamos falando aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então estamos... Esse aí, você está lendo a primeira citação, mas pode ler, pode continuar nela. Você vê. Mesmo, esse aí, Miramês, falando que todos nós estamos dentro do Cristo. Certo? Ele é a alma do mundo. Pode continuar, lê aí, depois você lê a outra. Se estamos nele, Jesus, pelo poder que tem sobre todos nós e sobre todos os que vivem na terra, estamos sendo aperfeiçoados por ele. Todavia, ele nos deu uma parte nesse trabalho de aperfeiçoamento e podemos ajudar aos que se encontram na retaguarda. Seria esse processo. Dá na mesma coisa. Agora Kardec da Revista Espírita. Isso, agora... Os habitantes da Terra não trabalham pelo seu adiantamento material? Você vê, agora só adiantamento material da Terra. E ele querendo entender o que era a alma do mundo. Vamos lá. Considerai, pois, todos os espíritos encarnados, entre aspas, e desencarnados, um acréscimo teu, e não falou humanos, falou todos. Humanos, pré-humanos, espíritos, né, no reino animal, vegetal, mineral e outros. Todos. Então vamos lá. Como fazendo parte daqueles que estão encarregados de fazê-la progredir ao mesmo tempo que eles mesmos progridem. Eles estão dentro de quem? Quem está encarregado de fazer a Terra progredir? Quem comanda o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o pré-humano, o humano, e dentro deles as subdivisões, como nós colocamos no capítulo 6 do livro. Então, aí lá, é a coletividade de todas essas inteligências, encarnadas e desencarnadas, nela compreendido o delegado superior, que constitui, propriamente falando, a alma da terra, da qual um de vós faz parte. Encarnado, cada um de vós faz parte. do qual cada um de vós faz parte. Encarnados e desencarnados são as abelhas que trabalham na edificação do favo, sob a direção do espírito-chefe. Porque tem alguém gerenciando a colmeia. Este é a cabeça, os outros são os braços. Ou este é a consciência, os outros são as almas, são as expressões. Então chegou aqui no nosso Fuad Daoud. Aí depois a gente vai trocando figurinhas aí. E foi fantástico a sugestão do Alexandre, que é a sincronicidade, que fez a base para responder o Fuad. Porque o Fuad sai de baixo com as perguntas dele.
Primeiro ele faz uma observação. Uma das grandes, Fuad é de São Paulo, capital, uma das grandes dúvidas de uma enorme parcela da humanidade é a possibilidade da vida após a morte. Há uma necessidade volitiva, quando falamos de volitiva é de vontade. Então há uma necessidade de vontade de continuar vivendo mesmo após o desencarne. Então eu quero continuar vivo, então há uma necessidade volitiva. Apesar das experiências e experimentos de muitos estudiosos, com muitos relatos, ainda não são suficientes para demonstrar realmente que a sobrevida espiritual realiza-se individualmente e conscientemente. Tudo parece fruto de uma realidade presente da enorme capacidade do ser humano de criar situações e condições que projetam para além desta própria vida personalizada. Por outro lado, os relatos são muito antigos e não se tem hoje estudos científicos de laboratório para que todos possam ter certeza da existência dos espíritos individualizados. Isso Não há, ele fala no final. então Mas há, não há? continua, mas vamos ver se há. Vamos ver nas perguntas se existe ou não. Aí ele pergunta: por que hoje não temos maiores pesquisas neste campo dos espíritos para que não se fique apenas na crença, fé, sem maiores evidências da existência da vida consciente dos espíritos após o desencarne? É interessante. Fuad, Daúde, toma água aí. Fuad, toma e senta aí e respira fundo. Será que Vamos- querem que a gente saiba sobre isso? Vamos ver. Isso tem, ó. Conforme a obra de Hermance Dufour, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, por Vanderlei de Oliveira, num dado momento eles narram que houve 70 anos para a curiosidade, para que os espíritos se manifestassem lá nos fenômenos das mesas girantes, antes até a testificação dos fatos da existência desses espíritos, de suas individualidades, após a morte. Só que Kardec começou os estudos em 1847, mais ou menos, uns falam que é 45, outros falam que é 55, isso é o que menos importa. Ele começou antes, eu sei que em 1857 já estava com a primeira edição do Livro dos Espíritos, com 276 questões. Já dialogando com essas individualidades que sobreviveram ao corpo e trazia suas ideias, os seus ensinos, as lembranças do que foram e do que poderiam ser. Isso é fato. Só que, curiosamente, em artigos de março e maio, já de março e maio, guardou? As duas datas, eu estou esperando o ano. Como nós estamos em 1857, estou querendo... 1857. Então, 1859. Eu não esqueço porque é o ano que eu nasci, um século depois. Então, 1859. 1959. Março e maio. E ele narra, a era da curiosidade já passou. Quer dizer, a era da comprovação disso já passou. Você já sabe que eles continuam vivos.
A da filosofia para entender como é isso, chegou. E a da moral para vivenciar o que eles estão pedindo para que a gente mude o roteiro de nossas vidas, está chegando. E em 1862 ele saiu a campo para ver se tinham entendido. E já achou, no mínimo, 3 grupos de espíritos espíritas. Vou usar agora as palavras de Bezerra de Menezes. Espíritos que se afirmavam espíritas, encarnados. No primeiro grupo, uma médium psicografando. Se estava psicografando, é um espírito individualizado falando que não morreu. Uma mensagem. Com a outra mão, a segunda mensagem. E pela psicofonia, a terceira mensagem. Então, 3 espíritos falando que continuam vivos. Segundo grupo. Não tinha mais a mediunidade ostensiva, nem a comunicação direta com os espíritos. O que interessava a esses grupos era a vivência do que já tinha sido canalizado por Kardec, que era a primeira edição do Livro dos Espíritos, algumas edições da Revista Espírita, que já estava, né, em 1858, e início de 59 já tinha, né, o que é o Espiritismo e tal. Muita informação para já tinha muita informação. Então, eu já vivenciava essa informação que, para Allan Kardec, era a iluminação da personalidade, que era a caridade vivenciada entre eles, que era tratando-se como irmãos e, ao mesmo tempo, iluminando-se. E o terceiro grupo é bem pior do que o primeiro, porque eles brigavam entre si, ainda se melindrando, e nessas brigas, quando ele chega pedindo que Kardec fosse juiz. Quem está com a verdade? Igual aquela moçada lá de Jesus, os discípulos. Quem de nós é o maior? Moleza. Aquele que for o menor. Aquele que for o servidor de todo, ou que se fizer o menor. E eu estarei sempre ao lado daqueles que mais se amarem e tiverem a caridade como norma de conduta. E caridade para ele é a sublimação da personalidade. Isso ele foi colher. O da moral já estava chegando. Mas mesmo assim, Vanderlei e esses espíritos, por compaixão, fala que teria, então, 70 anos para ficar na curiosidade, no fenômeno dessas comprovações. Bem mais do que os 2 aninhos só, né? E depois mais 70 para entender o processo da reencarnação e etc. E ainda, após esses 70, mais 70 agora para a aplicação. Então, se começou em 1857, 1957, mas ele começou um pouquinho antes, né? Mas isso foi acontecer em 1845, 47, mesmo que fosse 55. Já tem. Um pouquinho mais até do... Certo? Já estamos indo para perto dos 200 anos. Então, nós estamos na era da vivência. E Kardec, na questão 26 do Livro dos Espíritos, ele já falava: há um meio, né, que eu possa ver a matéria separada do espírito pelo pensamento. Então, hoje, a nossa testificação, Fuad José, é pelo pensamento, a minha espaçonave. Com o pensamento, Maria João de Deus viajou para Marte, Júpiter. Ela pôde comprovar por si mesma, porque por mais que um Hernani Guimarães Andrade, Lavoisier encarnado, uma fração com esse nome como cientista respeitado em mais de 140 países, pesquisou a vida inteira e comprovou que a vida prossegue, que a vida preexiste, e deixou obras inteiras, Hernani Guimarães Andrade, e tantos outros, como Hermínio Corrêa de Miranda também, tem obras
que trazem inteiras, essa né? Uma obra que chama Reencarnação em si. Nossos filhos são espíritos, mostrando que eles já existiam antes e estão voltando. Então tem obras imensuráveis. E hoje a intenção não é mais provar a preexistência e sobrevivência, porque a preexistência provaria só com um único caso no livro dos recordes do menino Kim, que lembrou que sabia escrever, que sabia falar com 2 meses. Está lá no livro dos recordes, lá não entra falcatrua. Lembrou que sabia escrever com 4 meses e escreveu, e escreveu. Lembrou que sabia andar com 6 meses e andou, e entrou com 6 anos na universidade. Quiser tirar a limpo, esse espírito está encarnado indo para 45, 50 anos hoje. Já até onde me constava, com 30 e poucos para 40 anos, ele tinha mais de 15 títulos acadêmicos, sem nunca ter aprendido nada na escola. Ele chegava lá só para ser sabatinado pelos os doutores, professores doutores e reitores das universidades. E ele é chinês. Tanto que chinesinho, ele chegou lá com 6 anos com um carrinho enorme, o motorista carregando o carrinho, dos livros que ele tinha estudado sem nunca ter ido na escola. E física nuclear, biologia molecular, tudo coisas básicas. Então essas pesquisas já demonstraram o suficiente, mas alguém pode continuar hoje, mas na vivência temos a comprovação. Porque quem busca fazer o bem, semear o bem, quem não perde o seu tempo espalhando o mal ou comentando o mal, contribuindo para a sua expansão, porque ele não merece comentário em tempo algum. Quem tenta ser patriota em vez de partidário em vez de ser patriota, fazendo algo para que a nossa nação possa transformar-se no coração do mundo, na pátria do Evangelho, e fica torcendo por esse ou por aquele, por interesses vis, Passageiros. esses não vão Máximo entender. 4 anos, 5 E anos. por mais que alguém viesse, o espírito materializado, que o Dr. Paulo César Frutuoso pesquisou isso até há pouquíssimo tempo, até que houve o desencarne de maneira bastante drástica do médium que doava o ectoplasma para manifestação. Mas quem quiser entender, nas cirurgias que ainda ele continua fazendo, a medicina ou a mediunidade sendo usado pela medicina, ou a medicina mediúnica do futuro, eles fazem coisas fantásticas com a ajuda dos espíritos. E assim, tem várias coisas ainda sendo pesquisadas. E a sobrevivência não precisa, porque a volta. Como explicaram Chico Xavier, que só teve o 4º ano primário, escrever mais de 500 livros? Ou esse chinesinho. Esse chinesinho, que o Chico, quando ele deu a entrevista ao Pinga Fogo, ele falou de todos os assuntos mundiais. De assuntos que hoje é que estão discutindo esses assuntos. Na obra de André Luiz, falando de glândula pineal, que agora que a ciência, mais de 60 anos depois, que estão estudando e compreendendo o que foi dito naquela época, sendo que ele nunca, em 4ª série, não estudava física, química, biologia, anatomia, porque quando ele fala de mecanismos da mediunidade, evolução em 2 mundos, Nossa. as obras são um doutorado e um pós-doutorado, na minha visão. Sem dúvida. Vamos lá. Número 2. Quanto os ensinos dos médios, sem dúvida, são muito úteis para a vida presente. Todavia, como acreditar que essa transmissão dos espíritos são originadas da própria enorme capacidade do ser humano, como um atributo de Deus e como uma projeção de uma própria criação, de uma necessidade, de uma existência pós-morte, quer dizer, seria do próprio médium.
Que capacidade, né? Porque esse médium estaria, no mínimo, acessando a sua consciência com quase a idade do universo, que não teria nada de errado. É isso que eu estou pensando, né? Porque, Muitos. no mínimo, ele acessou todas as suas vivências. E, segundo Kardec, está em conexão com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. O ideal é que cada um acessasse diretamente na fonte, que é a ideia tanto de Kardec quanto de Emmanuel, Que seria essa sem terceira. precisar de intermediário. Seria essa terceira Você não visão. ficar mendigando, achar que o médio é melhor do que o outro. O ideal é que cada um busque direto na fonte. Mesmo que assim fosse, como explicar, no nosso caso, primeiro ano primário incompleto? Organizar uma obra como essa, que segundo a pós-doutoranda Adriana Rochas, falou que é uma tese de doutorado. Se eu não sei nada além, quer dizer, não entendi nem o primeiro ano primário, porque se eu entendesse eu tinha tirado notas boas, tirei 4,5, média geral eu tinha que ter pelo menos 5, que é quase uma indecência passar alguém com a metade do conhecimento, tem que ter pelo menos 80%, né? Naquele tempo nós não passava com 5, não, era Pois 7, não era? Não sei, eu sei que eu só foi 4,5, não deu para... 5 é hoje, né? É, hoje, quer dizer, acho no que é nosso assim. tempo exigia um pouquinho Então mais. eu fiquei, foi muito longe, eu estava meio contente que eu tinha chegado perto. Bem próximo, né? Terceira, todos os 5 pilares, que é o que está no livro, tudo que existe em Deus, fora dele nada existe, né? E basta ir lá consultar. Então, todos os 5 pilares são perfeitos para demonstrar a existência e a inter-relação de toda a criação do universo. Mas a dúvida ainda persiste na autonomia do ser humano como espírito individualizado e consciente no mundo cósmico pós-morte. Então, como fortalecer a fé verdadeira e real sobre essa questão? Eu tinha essa dúvida também, Fuad. Mas quando eu saí do corpo com essa dúvida, eu vi alguém com o mesmo nome, carequinha na época do mesmo jeito, me entregando o original e um relógio. Falou, está aqui a tarefa e tem tempo para ser cumprida. Quer dizer, um outro eu dentro do mesmo eu. Quer dizer, além de eu estar fora do corpo, conversando com um dirigente, onde eu iria proferir uma palestra no mundo espiritual, porque ela acontece lá para depois acontecer cá, eu já estava consciente que eu era eu. Tanto que alguém chega lá afoito, fala, Sebastião Camargo acabou de chegar. Fala, como? Eu sou o cara. E tem outro? Então aquele era o elemento do qual eu era uma fração. Tanto que foi um ato instintivo, eu nunca esqueço disso, porque eu quase desintegrei quando eu cheguei próximo desse ser. Eu ajoelhei e beijei os pés. Nossa, Ele é que me ergueu e falou, somos um. Levanta, filho. Sem você eu não Só que sou eu percebi, completo. eu conversando com ele, que tinha outro observando nós dois. Mais experiente do que os dois juntos. E depois chega alguém que me protegia das energias mais baixas. Estava a meu serviço. Segurança. Um segurança que estava abaixo, aprendendo com as minhas ações. Então, a melhor prova é quando nós saímos do corpo e nos vemos. Depois, a reunião com mais de 500 individualidades fazendo parte do meu eu. Nos últimos 8.000 anos de história neste plano, e ali tinha gente que não era desse plano, porque a moça estava numa figura feminina que me chamou, eu me senti o cara que me chamou Pelo nome? pelo nome, bem íntimo, que pegou nas minhas mãos, ela saiu do fundo de um oceano, numa embarcação que eu não vi. Eu sei que ela flutuou das águas, flutuando pegou nas minhas mãos, e quando pegou eu me ergui e desintegrou todo o meu ser e reintegrou, reconfigurou. O que eu nunca esqueço, que na época a área sexual deseducada fosse colocar em risco a tarefa, Essa parte, certo? olha que Fecha o interessante. negócio aí, fecha essa comporta aí, deixa isso para depois, que não...
Segura por E menos toda experiente. eu olho para o lado, mais de 500 me olhando com um olhar de compaixão. Quer dizer, se você pisar na bola, todo Nossa, o projeto vai para o buraco, né? Quer dizer, precisamos e confiamos. Então, no nosso caso, temos as provas de experiência própria. Agora, é compreensível ter essas pesquisas, mas diante de tantas pesquisas que já houve, se alguém não se convenceu ainda, que tem obras magníficas. Tem um caso do cientista Banerjee, ele pesquisou 1000 e poucos casos e provou, por A mais B, 116 casos que as crianças lembravam que viveu em tal cidade, levava elas sozinha, soltava no início da cidade, ela ia onde ela viveu, ia conversando com todos os personagens. Uma delas falou aqui, além da casa ser essa, dentro dessa estátua aqui pode quebrar que tem algumas moedas de ouro. Quebraram e tinha as moedas de ouro. Eu lembro dessa história, viu? E o outro caso, que eu vivi em tal lugar, fulana ainda estava encarnada, é minha esposa, chama ela que ela vai confirmar. Chamou, ela veio já, acho que era nos países árabes, veio com aquele pano no rosto, aquela burca. E ele olhou e falou, esses olhinhos não me enganam. É você, fulana, e chamou pelo nome. E ela quis sair pela tangente e falou, então mostra para eles aquela cicatriz aí no seu braço que estava tampada daquele corretivo que eu te dei. Que lá é permitido, que a mulher não é considerada nem gente, lá em alguns países ainda até hoje, vergonhosamente falando. E ela mostrou. Aí ela pediu um particular com ele. Aí confirmar. Foram lá. E a hora que saiu, e aí, fulana? Realmente. Quem é o cabra? Esse capetinha, e as palavras que Divaldo usou, é o meu marido. Então, são provas. Então, vários cientistas, não só esse, mas o William Crooked comprovou o espírito. Chegou sem acreditar. É, Porque ele chegou sem acreditar. Ele veio para provar que não existia, né? É. O Crookes, não é? Exato. Ele queria provar que ele não existia. E com a médium e o espírito ali à disposição, ele provou o espírito materializado com a energia da médium, materializado, e ele investigar, poder cortar a roupa do espírito para analisar e ver que aquele tecido nunca existiu nos nossos tempos. Cabelo, pesar o espírito, porque eu estava ali perispiritualmente, que naquele caso tinha 21 gramas perispiritualmente. Fez todos os testes. Tudo que um cientista faz para negar que não existia, que era uma ilusão, que era uma alucinação, só que comprovou. O último teste eu nunca esqueço. Que você pegar uma solução de barita pura, um pulmão humano, se soprar, muda de cor. Então, se era um espírito, se estava materializado, o pulmão era humano. E quando soprou, mudou de cor. Provando que ali estaria... Ele colocou talco, quer dizer, ele vai andar. Se é uma ilusão, não deixa rastro. E o espírito andou e deixou rastro no talco. Então, o outro mediu... ilusão não deixa marca. Ilusão, fantasia... E o outro foi a pressão medida no espírito materializado e no médium que foi utilizado. Exato. E a pressão batia nos dois. Ele tinha pressão ali. Tinha. Então não teve como. Então, as pesquisas já houve e muitas. São vastas as pesquisas. Mas então, hoje, a melhor... Fala assim, Sebastião, foi divulgada no meio espiritualista, espírita. Mas o que eu vejo nele, ele querendo saber assim, se isso teve uma divulgação em massa, para que todos soubessem da pré-existência e da sobrevivência daquela alma. E existe alguns experimentos muito escondidos na Rússia e tal. Mas tem, mas aqui no Brasil teve. Tanto medo de que as pessoas saibam dessa sobrevivência? Mas é para aprisionar as consciências. Então, é isso que eu queria chegar. Então, aqui mesmo, Chico Xavier, super incorporações. As reuniões, segundo os testemunhos, tinham, na reunião que esse palestrante falou, que foi o Estevão Camolese, 17 médicos cientistas testemunhando. Na reunião na qual Bezerra de Menezes, incorporando numa médium,
alterou biologicamente o corpo da médium e após a superincorporação, ele assumindo o corpo da médium, ele atravessou as paredes, que era dentro de um presídio abandonado, trancado. Ele atravessou as paredes com o corpo da médium e foi lá fora e buscou uma rosa. A médium, Desmaterializou a roda. como que ele fazia isso? Ela não atravessava nenhuma porta aberta, às vezes de medo, e ele... Então, houve essas pesquisas, agora se sonegam, e você vai ter a oportunidade. O Geraldo Lemos é o nosso convidado do dia 16 de junho. Ele conviveu com Chico Xavier e vai falar não só isso, mas o contato com os extraterrenos. Nós falamos de extraterrenos, na maioria das vezes podemos chamar de espíritos. Sem dúvida. Certo? Quem sabe um daqueles que está na plateia Não do adianta seu falar encontro. só extracorpóreos. Pode falar extraterrenos, muitos que não são daqui. Muitos daqueles que estavam naquela plateia que você foi falar, um deles deveria ter alguém de outros mundos lá, né? Exato. Formavam a sua personalidade, a sua individualidade, né? Então, a Érica Moura poderia falar um pouco sobre o câncer de pele? E aí, gratidão. Então, vamos lá, Érica. A primeira coisa que você tem que pensar, Érica, câncer de pele, em realidade, não tem nada a ver com o sol. Às vezes culpa o sol, já foi analisado vários pescadores que ficam sem camisa, né? Sai cedo e volta, e não detectaram câncer de pele em nenhum deles. Agora, a nossa dificuldade de relacionamento, porque pele, contato. Então, eu quero distância das pessoas. Então, eu posso desenvolver não só o câncer, mas a hanseníase, a psoríase, as alergias, porque eu não quero contato. Eu tenho dificuldade de relacionamento com algo, com alguém ou até comigo mesmo. Então, não tem, em tese, até agora não se prova que está ligado diretamente ao sol, mas uma fragilidade espiritual, moral, psíquica e emocional e finalizando no físico. Então, algo que vem de dentro expressando fora. Por isso que nós detectamos 16 processos cancerígenos. Não precisou matar o corpo para alguém que já foi cientista, já foi médico, aí trabalhou na área, para saber o que é um processo quando está no mundo psíquico, moral, emocional, até espiritual. Porque é um desequilíbrio íntimo. Não existe um bacilo físico, não é um vírus, não é uma bactéria, câncer. É um bacilo, segundo Ramatiz, psíquico. É uma somatização de mágoa, de ressentimentos, de tristeza, de rebeldia, de coisas guardadas dentro. Agora, ele pode refletir na estrutura óssea se eu não quero equilíbrio algum, porque estrutura óssea significa equilíbrio do corpo. Sem ela, não tem como. Agora, se eu quero equilíbrio e movimento, se eu não quero movimentar, então eu começo a ter problema, como eu tive, infeccionando toda a musculatura do corpo. E desintegrando, começou a desintegrar todas as articulações, já que eu não quero andar, não quero movimentar, e osteoporose generalizada. E vai refletindo em vários setores, aí na parte digestiva, vai refletindo na parte cerebral, com reflexo no sistema nervoso, porque um tumor cerebral desequilibra todo o sistema nervoso, dependendo do local. Então, bagunça todo o processo. Então, essas manifestações que dilaceram a alma, porque começa às vezes com uma doença autoimune chamada fibromialgia, que em tese é uma doença única, mas que manifesta de várias formas. Pode doer na alma e depois pode refletir mais tarde no corpo, como lúpus, como diabetes, como
vários processos perturbadores, que é a esclerose múltipla, ela, né, esclerose lateral amiotrófica e várias outras patologias que não têm cura no plano físico, porque não, umas podem até ser registradas aqui, como Parkinson, Alzheimer, mas a cura não está no físico. Tanto que nós temos uma amiga, tentamos de todas as maneiras a mudança íntima, ela não abraçou a causa. E já passou por vários processos, inclusive cirurgias, para tentar reaver o movimento, e não, até agora sem sucesso. Mas se houver uma reprogramação de dentro para fora, já que o energismo do corpo se renova em alguns dias, com a mentalização eu posso criar um órgão novo, como nós recriamos, no caso, a coluna vertebral, as articulações, a visão foi melhorada, a audição, a estrutura cerebral que foi lesada. Nós fomos reconstruindo pelo menos o suficiente para não... Manutenção da máquina. Aí o Sol, a gente poderia falar que foi só um agente contribuindo para a manifestação? Diante da fragilidade da pele da pessoa, poderia falar, mas a fragilidade da pele dela, por exemplo. Um dos processos que nós mesmos temos, se eu ficar muito tempo no sol, pode rachar toda a minha boca. Não sei hoje que educou um pouquinho a fala, se vai continuar. Já saí, né? Algumas vezes não deu como era antes, mas antes que falava mais besteira do que... Então, está ligado à palavra. Tanto acontecia isso nos lábios, quanto acontecia a inflamação na garganta. Então, nem lembro mais quando teve inflamação de garganta e já saí no sol várias vezes e os lábios estão mais firmezinhos, porque não sai mais o veneno que saía no mesmo naipe que saía antes. Continua saindo, às vezes, umas coisas meio estranhas, mas já está melhorzinho. Quando você educa a palavra, o sistema imunológico se fortalece e não deixa que isso ocorra, né? Exato. Mas essa pesquisa que você falou, eu assisti todinha ela, eu não me lembro qual foi o programa daquela emissora, né? E a pesquisadora do Pernambuco que foi feita, ela chegou a essa conclusão, porque os vários pescadores que saíam às 4 horas da manhã e voltavam basta só... os indígenas, nem precisa dos pescadores. Mas ela fez com os pescadores e provou que não era o sol. O sol é o mais fantástico medicamento que eu conheço, até porque quem abastece o sol são as mentes dos cristos. O sol é vida, sem ele nada ocorre em termos de vida no nosso planeta e nos demais. E sabemos que se você está com uma infecção, você sabe que determinadas bactérias acima de 39 graus, se seu corpo entrar em febre com 39 graus, segundo médicos que falam isso, o Dr. Rubens Amaral, por exemplo, é um dos que fala isso, se você deixa a febre chegar a 39,40, a temperatura já mata a bactéria, vai acabar a infecção, se você deixar o sistema imunológico trabalhar. E ao mesmo tempo, se você ir para o sol quente, fica lá 1 hora no sol quente, meia hora, e o corpo for nessa alta temperatura, também você vai sarar, vai ajudar ele a combater. Então, por desconhecimento, a gente sofre. Por esse processo mesmo, nós estamos saindo os 15 minutos de sol, para que melhore o nosso sistema imunológico. Eu achei que fosse o solzinho mais fresco, mas não era, era o sol com infravermelho. Esse sol mesmo forte. Das 10 da manhã às 4 da tarde, que é o sol. Então seria para esse processo, né? Levar a nossa temperatura. E lógico esse é só pela vitamina D. No caso, ficar nesse sol ardente das 10 às 4, ficar 1 hora, para elevação da temperatura para os processos infecciosos. Principalmente agora, né, nesse tempo de pandemia, seria fantástico para ajudar. Então vamos lá à última pergunta. Neuza Marques. Em desdobramento, eu também me vi numa reunião de muitas pessoas,
todas de olhos claros e olhar meigo. Mas tinha um que parecia ser superior, e eu também me ajoelhei diante dele. Então todos me conheciam e me pareciam familiares. Seriam então meus vários eus de outras etapas? Eu não tenho dúvida, Neuza. Foi exatamente o que aconteceu conosco. Então esse, com maior superioridade, o líder. No caso, quando eu tive as 3 manifestações, o primeiro, que já era o imediato, já quase desintegrei perto dele. Mas quando esta personagem, simbolizando, me parece que não era nem feminina a aparência, porque já é um ser assexuado, que tem a imagem parecida com Jesus, que em tamanho menor o é, nem masculina nem feminina. Então, a gente já viu neste cenário. E a água representaria o quê? A água, além de ser conhecimento, e fonte de vida em abundância. Porque a nossa base do despertar da consciência é o que chamamos de Atlântida que afundou. Ainda continuamos, ela está com a promessa de emergir outra vez. Mas não para fazer tanta besteira como fizemos lá. Agora já está bem reformulada a coisa, o pessoal está bem mais disciplinado, então está com boas ideias. Luiz, as suas considerações? Foi um grande banquete de informação. Eu garanto que tem muito mais perguntas aí, né, para responder. Eu acho que teria que ter mais um programa aí, né, para que nós pudéssemos, né, abordar outros temas aí. Inclusive, doutor Jonas, eu deixei uma pergunta aí, né, também para nós respondermos, né? E nos próximos programas nós vamos trabalhar. Eu agradeço a oportunidade. Né? A gratidão é nossa, então vamos para o nosso cardápio. Nós vamos ter que fazer uma breve viagem, então nós vamos gravar dia 6 o programa do dia 13. Então, se puder enviar as perguntas no dia 6, que vai estar ao vivo, e ao mesmo tempo, no dia 7, nós vamos gravar o dia 10. Então, dia 6 nós vamos gravar para o dia 13, e dia 7 vamos gravar com Ariaci Virgínio, que é o Amor e o Amar, parte 4, para o dia 10. Então, alguém se quiser fazer pergunta, então enviar aí através do Instagram, do Facebook, mesmo dos comentários aqui, já as perguntas, né, para esses 2 cenários aí que nós vamos precisar nos ausentar fisicamente. Então amanhã o nosso tempo de despertar terá a 20ª pílula, que vai falar do centro de forças da fisiologia, a parte 2. Na quarta-feira, o exemplo não nos falta, será o de número 25, a primeira abordagem à luz dos ensinos de Ramatiz. O despertar necessário do dia 3, a próxima quinta-feira, o Dr. Alberto Elias, cirurgião dentista e professor de odontologia e vários cursos de especialização da toxina botulínica, acho que é isso mesmo. E várias situações lá de botox, de coisa lá, o pessoal lá não sai só com um sorriso arrumado, ele arruma, não sei se faz na alma, mas ele vai falar pra gente se faz na alma também, mas no corpo eu sei que ele dá uma ajustada. E a Valmisa Barreto, que é psicoterapeuta, ambos são de São José do Rio Preto, vai começar falando de cura e terminando falando de autocura. E no dia 6, antes do dia 6, no dia 5 tem, no dia 4, para ser mais exato, tem o projeto Imagem, com exemplo não nos falta, fracionado, já o segundo programinha, o segundo capítulo do o que é o espírito. Na sexta-feira passada passou o primeiro, mas agora com imagens. Eu vou falando e as imagens simbolizando o que eu estou falando para facilitar a compreensão. Está muito bonita a série. Prestigie, inscreva se não é inscrito, compartilhe, nos ajude
a propagação. Então, no próximo domingo, dia 6, será Elizabeth Henrique de Castilho, São Paulo, Marlene Teodoro de Moraes, Campinas, São Paulo, e Mônica de Albuquerque, Sorocaba, São Paulo. Cuidados terapêuticos no despertar da consciência. Elas vão trabalhar a formação das ideias. Não percam esse programa, será bem interessante. E na sequência, de novo, começa o cardápio, mas eu vou pular aqui. Então, no dia 10 será O Amor e o Amar, parte 4, com Ariaci Virgínio de Aracaju, Sergipe. No dia 13, novamente perguntas e respostas. Será uma honra tê-lo aqui. O assunto será alergias e inflamações. Aí a rinite, a sinusite, gastrite, dermatite, artrite, etc. Não é Os minha, né? ites da vida Está aí. comigo, né? Vamos pôr na... Vamos... abordar, assim. E no dia 17, que eu estarei chegando exatamente, acho que chego dia 16, e dia 17 do 6, já o Geraldo Lemos, que vai falar para nós dessas pesquisas de Chico e dos extraterrestres. São verdades não contadas, é o tema. E a Aline Gonçalves, mais a Pâmela Ulho, com a 6ª parte da alimentação, da amamentação e alimentação conscientes. Então será no dia 20 do 6. No dia 24, o Gilberto Marques vai falar, que era de São Bernardo do Campo, a Pâmela de Resende, Rio de Janeiro, a Aline de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. O Gilberto de São Bernardo do Campo vai falar dos irmãos menores, os animais, porque ele tem uma terapêutica para os animais. Eles também são gente, precisa de assistência. Então, não sei se tem acupuntura, se é passe, ele vai falar do que ele faz a serviço desses pequeninos. E aí depois a gente vai falando o restante. Já no dia 27 vai ser o Moacir Lima, que ele além de ser espírita, é um físico quântico, estuda física quântica, vai falar de física quântica e espiritualidade. No dia 1º do 7, nós vamos ter a Celina Sobral, vai falar de relacionamentos, reavaliação do convívio familiar. Nós propomos falar da reavaliação do relacionamento intra e interpessoal nesses tempos de pandemia. Mas se ela aceitar, a gente muda. E o Ivo Coedel, no dia 4 do 7, vai a 2ª parte da série psicológica de Joana de Ângeles. Mais uma vez, a nossa gratidão a vocês, internautas e telespectadores. Se já não são inscritos em nosso canal do YouTube, em nosso Instagram, em nosso Facebook, se inscrevam, compartilhem nossos vídeos, ajude na propagação dessa ideia. Então, vocês que já são inscritos, a nossa gratidão profunda. Convide mais alguém. Gratidão a você, Aline Gonçalves, César Ayala, Arnaldo Silva, que são os condutores dessa espaçonave de luz que nos conduzem até vocês. E esse projeto Imagem, a edição é do Arnaldo Silva. A ideia foi dele de contar a história do que eu estou falando com imagens, e o projeto é dele. Então, chegou abraçando o Despertar da Consciência, não só é o técnico responsável aqui pelo estúdio, a Aline e o César Ayala, os pilotos, né, com as orientações técnicas, pilotam a espaçonave, o Luiz Carlos, a Marília Gonçalves divulgam, a Vilma Camargo, a Elizabeth Henrique, a Mariana Medeiros, que ajuda na confecção também dos cartazes. Os atuais flyers é o Arnaldo Silva, mas quando é palestra, a Mariana Medeiros, já é a Elizabeth Henrique, e a Neuza Marques, a Marcela Lemos, a Marcela Lima, o Alexandre Marques, a Jussara e Fernando Rocha, e ajudando na correção do novo livro, a Mayra Souza, a Marlene Maciel, a Rosa Sanches, a Neuza Marques, e todos vocês, onde quer que se encontre, tudo e todos. Eu posso ter esquecido de alguém, a Pâmela Ulho, mas a Elizabeth Sobrinho, que faz toda a história do despertar, com toda a planilha
de todos os eventos e além da transcrição de tudo que podem, de palestra, tem um material riquíssimo na mão dessas duas criaturas. E todos aqueles que se achegarem para nos ajudar, sejam bem-vindos. E esta viagem que faremos para falar com... na realidade, nós vamos fazer uma bruxaria. Não tem mais a Inquisição Certo? mesmo? Mas eu não vou falar onde é, para não gerar expectativa. Tá bom? Eu ia até falar quase que Agora eu já prometi gerou, né? Vai ser uma reunião, mas não falei aonde. É uma reunião de bruxos, que vai estar alguns personagens interessados em achar uma solução para ajudar o ser humano, principalmente em tempos de pandemia. Deus nos abençoe a todos, abraço de luz e paz e muito amor. Namastê. Namastê. When the